E aí, galera, vamos para mais uma videoaula. Se eu não me engano, essa é a nossa quinta videoaula, né? Já falamos aí sobre os cálculos simples, as funções básicas, função C composta, né? E agora vamos ver duas funções, tá? Primeiro vamos ver ela agora. Ela talvez nesse primeiro momento não faça tanto sentido, né? Entender a função e a função ou, né? Porém, na próxima videoaula, nós estaremos integrando, né, essas funções junto com a função C, o que vai potencializar ainda mais o poder aí da nossa função C. Né? Essas funções que eu vou explicar hoje, elas são basicamente voltadas a complementar os testes lógicos da função C. Ok? Então elas sozinhas talvez não faça tanto sentido, né? Mas quando a gente integrar ela com a função C, vocês vão ver, nossa, faz todo sentido, né? Então, vamos entender o que são essas funções, né? Então, função E, né, é uma função lógica, como a função C também é uma função lógica, né? Essa função E, ela recebe dois ou mais testes lógicos, né? E retorna verdadeiro apenas quando todos os testes são verdadeiros, tá? Então vamos entender basicamente aqui. Aqui eu tenho um exemplo, né, da fórmula, como seria aí a montagem da fórmula, né? E aqui a fórmula em si sendo aplicada, né? Então vamos dar um exemplo aqui, né? Ó, que aqui nesse F3 o valor aqui seja 8, né? E aqui no E3 seja 9. Então, esse F3 aqui, lá dentro da célula F3 tem o valor 8. Lá na célula E3 tem o valor 9. Né? Aí eu vou estar fazendo essa perguntinha aqui, ó. Né? F3 é maior ou igual a 6? Opa, se está valendo 8, é verdadeiro, correto? Verdadeiro. Ah, E3 é maior ou igual a 7? Opa, E3 é 9. Então, ele é maior que 7. Então, aqui retorna verdadeiro. Então, repara que eu estou fazendo duas perguntas e essas duas perguntas estão me retornando verdadeiro. No entanto, essa função inteira, tá? Essa função aqui inteira vai me retornar verdadeiro. Beleza? Então, ó, primeiro teste lógico deu verdadeiro, segundo teste lógico deu verdadeiro. Agora vamos supor outra situação. Tá? Vamos fechar aqui. Vamos supor outra situação. Digamos que aqui, agora ele vale, sei lá, 2. Tá? E aqui, sei lá, continua valendo 9. Devia até ter deixado. Ó, continua valendo 9. O que ele vai olhar? Primeira coisa, é uma função E. Então todos têm que dar verdadeiro, certo? Já vou começar aqui no primeiro, ó. F3 é maior ou igual a 6. Mentira, é falso. F3 é 2 agora, né? Ó. Então, retornou falso. E E3 é maior ou igual a 7? Opa, isso é verdade. Tá? Só que aí eu vou estar olhando que é uma função E. Função E, como ele fala, ó. Dois ou mais testes, possui dois ou mais testes lógicos e retorna verdadeiro apenas, não, apenas quando todos os testes são verdadeiros, tá? Então, olha que interessante. Aqui, o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro. Ou seja, como tem esse falso aqui, automaticamente toda a função vai retornar falso. Correto? Então, tendo uma questão falsa, já retorna tudo falso. Outra possibilidade, tanto faz se é a primeira ou a segunda, tá? Vai retornar falso do mesmo jeito. Vamos colocar uma outra situação aqui, ó. Né? Digamos que agora o E3 está valendo 1. Né? 3 é 1 agora. Aí eu vou perguntar, F3 é maior ou igual a 6? Mentira, é falso. E3 é maior ou igual a 7? Mentira, é falso também. Então o que vai acontecer? As duas estão retornando falso, ele vai retornar falso. Tá? Ou seja, função E só vai retornar verdadeiro quando todas as perguntas que forem feitas dentro da função E retornarem verdadeiro.
Qualquer outra combinação em que uma delas seja falsa vai retornar falso. Correto? Muito bem. E aí temos a função OU, né? Que é a mesma coisa, né? Função que possui dois ou mais testes lógicos, só que a diferença dela está aqui, ó. Ela retorna verdadeiro quando pelo menos um dos testes é verdadeiro, tá? Então, na outra, precisava tudo dar verdadeiro para ela retornar verdadeiro, né? E nessa, ela precisa, né, apenas que uma das perguntas retorne verdadeiro para a função inteira ser verdadeira, tá? Inclusive, eu cometi um errinho aqui, ó. Na hora de copiar e colar aqui, eu esqueci de colocar o OU, tá? E aqui é OU. Pronto. Preguiça foi maior aqui e acabou comendo um pouquinho mais de tempo. Muito bem. Agora que eu tenho uma função OU, eu vou fazer os mesmos testes que a gente fez ali no anterior, tá? Vamos supor que esse F3 aqui seja 7, tá? E aqui seja, sei lá, o 9 que estávamos usando. Então F3 está valendo 7 e E3 está valendo 9, tá? Vou fazer lá o meu teste. Então, F3 é maior que 6? Maior ou igual a 6? Verdadeiro. E3 é maior ou igual a 7? Verdadeiro. Então, tudo isso aqui, né? A função inteira minha vai retornar verdadeiro, né? Porque tudo de verdadeiro vai retornar verdadeiro. O que vai acontecer aqui? Digamos que aqui agora, vamos colocar aqui que vai valer, como no exemplo anterior, 2. Agora eu vou estar vendo, ó. F3 é maior ou igual a 6? Opa, é falso. E E3 é maior ou igual a 7, verdadeiro. Então eu tenho um falso e um verdadeiro. Só que agora que está valendo é o OU. Basta uma das perguntas retornarem verdadeiro para ser verdadeiro, né? É ou uma ou outra. Então, por ter uma questão que é verdadeiro, permanece verdadeiro tudo isso aqui, né? A única situação aí que daria falso seria essa situação aqui, ó. Digamos que aqui agora vamos colocar um aqui, ó. Né? E aqui também. Bom, agora eu sei que F3 não é maior ou igual a 6, porque F3 está valendo 2, então retorna falso. E E3, né? Eu tenho aqui o E3 maior ou igual a 7. E3 é maior ou igual a 7? Não, porque E3 agora está valendo 1. Então, portanto, é falso. Então, nesta situação, né, toda essa função aqui vai retornar falso. Então, seria a única situação que retorna falso na função OU é quando todas retornam falso. Todas as perguntas são falsas, né? Então, aí a função retorna falso. Ok? Então, essas funções aí servem para complementar as funções C, né? Futuramente, quando eu explicar essas funções aí mais corriqueiras, né? Quando eu terminar aí de falar sobre a PROC-V, aí eu vou armar alguns exercícios onde todas essas funções acabem atuando aí de forma mais efetiva para ajudar, né, o entendimento de todos aí em cima dessas funções. Pois bem, vamos dar um exemplo agora, tá? Dessas funções no próprio Excel, tá? Aqui no Excel eu tenho uma situação que para ser aprovado o aluno aqui tem que ter uma nota de prova maior ou igual a 6 e uma nota de trabalho maior ou igual a 7, tá? Então, nesse caso aqui eu até deixei em vermelhinho que eu quero usar a função E. Vou até colocar aqui, ó, função E. Tá? Não? Para renomear essas planilhas, tá, pessoal? Para adicionar novas planilhas, para quem ainda não sabe, é só clicar aqui no sinalzinho de mais que aparece a planilha nova, né? Para excluir, é só clicar no botão direito aqui, excluir.
Se não quiser mais. Se quiser trocar o nome, basta dar 2 cliques em cima e trocar o nome. Escrever o que quer. Aqui, por exemplo, vai ser função ou. Tá? Aqui eu vou colocar, ó, vai ser função ou. Função e. 2, por exemplo. Vai. Opa, aqui tá como ou, né? Então vamos colocar ou. E aqui tá aí. Eu armei aí vários exemplos, né, para todos nós. Muito bem. Aqui eu tenho essa situação. Então, para o aluno ser aprovado aqui, ele tem que ter uma nota aí maior que 6 na prova e uma nota de trabalho maior que 7. Aqui no caso não vai aparecer aprovado e reprovado ainda, mas tá, vai aparecer verdadeiro e falso, que é a questão da função lógica e. Né? Então vou colocar aqui, ó, igual e vou fazer a pergunta que ele me pede, ó. Vou perguntar se B3, né, que é a prova, no caso, é maior ou igual a 6. E, ponto e vírgula, a nota do trabalho, que é C3, né, se é maior ou igual a 7. Ok? No caso, ó, acabei clicando no botão errado aqui, mudei. Né? Ó, é C3. Antes que eu confunda, né? Então, tô perguntando aqui se B3 é maior ou igual a 6 e C3 é maior ou igual a 7. Né? Quando eu der o resultado, ó, vai retornar verdadeiro, porque as duas sentenças aí são verdadeiras. B3 é maior que 6, né? E C3 é maior que 7. Ao arrastar a fórmula, vamos notar que a segunda vai dar falso, por quê? Porque B4 não é nem maior nem igual a 6, tá? Na verdade é menor que 6. E C4 realmente é maior que 7. Então, primeira dá falso, segunda dá verdadeiro, resultado final dá falso. Aqui, ó, B5 maior ou igual a 6, verdade, porque B5 é 9. Mas C5 maior ou igual a 7, mentira, porque C5 é 4, é menor que 7. Então, falso. E a última, B6 não é maior que 6, menor, porque é 3. E C6 não é maior que 7, né? É menor porque é 4. Então, nessa situação, tá, de todas as combinações, a única possível verdadeira usando a função e é essa aqui, que ambas as perguntas retornam verdadeiro. Correto? Muito bem. Aí teremos também a função ou, né, que vai funcionar da mesma forma. Ó. Vou chegar lá, igual ou. Vou pegar aqui, ó, se B3, a pergunta é a mesma, né? Ó, se é maior ou igual a 6, tá? Ponto e vírgula. E se C3 maior ou igual a 7. Só que agora a pergunta muda. Então, para ele ser aprovado, o aluno deve obter uma nota de prova maior ou igual a 6 ou uma nota de trabalho maior ou igual a 7. Então, ele só precisa de uma das notas atingir o objetivo. Né? E aí, já vai retornar verdadeiro. Então, nessa situação primeira aqui, lógico que vai retornar verdadeiro, né? Porque eu sei que as duas perguntas aí retornam verdadeiro. Na próxima, olha só, eu sei que 5 não é maior ou igual a 6, mas o 8 é maior que 7, né? Então, ele, por essa segunda perguntinha aqui tá retornando verdadeiro, toda a sentença vira verdadeira. A mesma coisa vai acontecer com essa aqui, né? Que a primeira retorna verdadeiro, porque B5 é maior que 6, porém a segunda retorna falso, porque C5 é menor que 7. Né? Porém, uma está retornando verdadeiro, já é verdadeiro. Né? E a última é a única que vai retornar falso aí usando o ou, que é ele não atingiu o objetivo em nenhuma das disciplinas aí, nenhuma dos tipos de avaliação, na verdade. Não seria uma disciplina, né? Os tipos de avaliação aí que foi usado por esse professor, né?
Ele não atingiu na prova, não atingiu no trabalho, porque a prova é menor que 6, né? E o trabalho aí é menor que 7. Então, retorna falso. Tudo bem? Só que eu só coloquei aqui um complemento ao final, tá? Que eu posso criar também com outras situações. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, para ser aprovado, o aluno deve obter uma nota maior ou igual a 6 de prova, ou uma nota de trabalho maior ou igual a 7, ou o desafio ele tenha chegado a uma nota superior a 8. Né? Então 8 não vale, é a partir de 8,1, por exemplo. Ele tem que extrapolar o 8 num possível desafio aí usado como uma recuperação para ele poder passar. Só que esse desafio é aplicado a todos, né? Então aqui, ó, tá falando no ou, então ele só precisa atingir um desses. Então vamos colocar aqui, ó, a prova eu já sei que é maior ou igual a 6, correto? Eu vou colocar na ordem que aparece aqui, não na ordem daqui, tá? Então o desafio maior que 8, ou, né, o trabalho maior ou igual a 7. Correto? Ao fazer isso aqui, ó, quando eu dou o Enter, ele vai me retornar verdadeiro, porque todas as perguntas aqui estão retornando verdadeiro. Ó. A primeira é 10, a segunda é 10, continua maior que 8, e o trabalho é maior que 7. Perfeito. Vou arrastar aqui, ó, vai retornar verdadeiro também. Ó. A primeira é falsa. Ó. B4 é menor que 6. Porém, ó, C4 não é maior que 8. Putz, mas D4 é maior que 7. Então, por causa da notinha do trabalho dele aqui, vai retornar verdadeiro. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Na de baixo. Opa, B5 é maior que 6. Beleza. C5 é maior que 8. C5 é menor que 8. Então aqui ele dançou. E D5 é menor que 7. Ou seja, o que salvou ele aqui foi a prova. Tá? Então, como só a prova aí retorna verdadeiro, retorna verdadeiro. Tá? Vamos ver a próxima aqui. Opa, essa já vai dar falso. Ó. Por quê? B6 não é maior que 6. C6 não é maior que 8. E D6 não é maior nem igual a 7. Não. Então é menor que 7. Ou seja, não tem nada aqui que salve a nota desse cidadão. Então retorna falso. Nenhum dos itens aí retorna verdadeiro. Tá? E o próximo aqui, ó. B7 não é maior nem igual a 6. Agora, C7 é maior que 8. Então, essa aqui está retornando verdadeiro, ó. E D7, né, não é maior nem igual a 7. Então, vai retornar verdadeiro só por causa do desafio aqui que foi feito para o aluno. Tá? Então, esse desafio aí salvou a nota deste aluno. Ok? Então, aqui, todas as opções, só aqui as 3 retornam falso, vai me dar falso. Então, não importa quantos argumentos aí existam dentro de uma função e, ou de uma função ou, né? Só vai retornar falso quando todas retornarem falso. A mesma coisa é na e, tá? Só que, ao contrário, só vai retornar verdadeiro quando todas retornarem verdadeiro. Vamos lá na função e, ó. Da mesma forma, ó. Função e, vou fazer os mesmos testes, ó. Prova maior ou igual a 6. Desafio maior que 8. E trabalho maior ou igual a 7. Tá? Só que agora é uma outra situação. Para que ele se salve, né? Tem que todas as notas aí estarem atingindo os objetivos. Ou seja, para ele ser aprovado, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 6. E uma nota de trabalho maior ou igual a 7. E desafio tenha chegado a uma nota superior a 8. Né? No caso aqui, satisfez todas as situações, verdadeiro. As outras a gente já sabe, né?
que ou um ou outra pergunta vai retornar falso aí. Então, ele não atingiu, né? E todas as outras vão retornar falso. Beleza, pessoal? Então, a ideia, né, da função e da função ou é essa. É ter uma sequência de perguntas, né? E de acordo aí como eu quero receber essa resposta, eu posso trabalhar, né? Então, na próxima videoaula vamos trabalhar isso aí junto com a função C, tá? E vamos complementar esse conhecimento da função E e da função OU, aplicando ela dentro da função C, ok? Bom, muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.